Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco em algumas ideias do capítulo 15 de Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. A ideia é tentar entender aquele período tão agitado, né, entre os anos 20 e 45 no Brasil. Isso aí. Um período de, nossa, muita transformação. Política, ideologia, economia. Tudo mudando. E o Faoro tem uma chave de leitura para isso, né? Aquela ideia do Estado patrimonialista. Exatamente. É fundamental na análise dele. Para simplificar bastante, seria assim, quando o público e o privado se misturam muito, sabe? O governo acaba sendo usado quase como, sei lá, um bem pessoal do grupo que está no poder. Hum. E ele não vê isso como algo pontual, mas como uma estrutura bem profunda no Brasil, que vai se adaptando, mudando de cara com o tempo. Interessante isso. E como essa lente ajuda a gente a olhar para a crise da República Velha, ali nos anos 20? Bom, para ele, a política dos governadores era justamente uma forma desse patrimonialismo funcionar. Um acordo, né? Entre as elites regionais que controlavam o Estado para si. Entendi. O famoso toma lá da cá. Isso. Só que nos anos 20, essa estrutura começa a fazer água. Começam a surgir outras forças que não cabiam mais ali. O exército, por exemplo, com o tenentismo. Os tenentes, certo, questionando tudo. Isso questionando as elites. E também os setores urbanos crescendo, né? E muita insatisfação em várias regiões. Havia uma crítica, assim, fortíssima à falsidade do sistema liberal. Falsidade, como assim? O Fauro via aquele liberalismo como algo copiado, sabe? Meio que uma fachada, importada da Europa, mas que não tinha nada a ver com a realidade do poder aqui. Servia mais para legitimar essa elite mesmo. Entendi. E aí vem 1930, a Revolução. Como ele interpreta isso? Foi uma ruptura de verdade com esse passado? Olha, na visão dele, não foi bem uma ruptura total. Foi mais uma reacomodação desse Estado patrimonialista. O Getúlio Vargas chega, né? Com a Aliança Liberal, falando em modernizar, voto secreto, anistia, Uma cara mais democrática, né? pelo menos do discurso. No discurso, sim. Mas o Faoro via por baixo disso forças bem mais radicais e uma vontade de redesenhar o Estado mesmo, abandonar o liberalismo de vez, que era visto como artificial, que não funcionou aqui. Ou seja, era o patrimonialismo trocando de roupa, basicamente. Falando nessas forças, tinha gente pensando diferente sobre que Brasil construir, né? Faoro fala de correntes nacionalistas. Sim, sim. Ele aponta principalmente duas, e ambas eram antiliberais, viu? Bem decepcionadas com a República Velha. Quais eram? Tinha uma mais ligada aos militares reformistas, tipo a herança dos tenentes. Um discurso mais popular, defendendo um Estado forte, sabe? Que interviesse na economia, que meio que tutelasse a sociedade para modernizar o país. Certo. E a outra? A outra era mais conservadora, bem autoritária, tinha influência de intelectuais tipo Jackson de Figueiredo. Essa turma falava em ordem, hierarquia, tradição católica. Defendiam uma elite dirigente natural. Desconfiavam muito da democracia liberal, do que eles chamavam de cosmopolitismo, que para eles era influência estrangeira ruim. Entendi. Duas visões bem diferentes, mas ambas contra o liberalismo que existia. Exato. Antiliberais e querendo um Estado mais forte, cada uma à sua maneira. E a economia nisso tudo. Imagino que a crise de 29 teve um peso enorme. Nossa, total, decisivo. O colapso do café não foi só uma crise econômica, foi mais que isso. Para o Faoro, aquilo destruiu a legitimidade do modelo liberal que o Washington Luiz representava, Ah, claro, o governo dele caiu junto com o preço do café, né? basicamente. E isso abriu um vácuo, um espaço gigantesco para o Vargas e para o seu projeto de Estado interventor. A defesa do café ainda era importante, claro, não dava para abandonar. Mas o foco mudou muito. Pra onde? Para a industrialização. A siderurgia, por exemplo, vira quase uma obsessão, o problema máximo que o Brasil precisava resolver para ter autonomia. E também nacionalizar recursos, tentar romper a dependência externa. E como o Estado agia nisso? Aí ele entra pesado, controlando o câmbio, o crédito, o Banco do Brasil vira uma peça central nisso, criando agências para regular setores, é o Estado patrimonialista, na visão do Faoro, assumindo o controle econômico de um jeito muito mais direto do que antes. E o ápice disso tudo seria o Estado Novo, em 1937. Como ele se encaixa nessa análise? É a consolidação, né? O Estado Novo é, para o Faoro, o fechamento desse projeto autoritário, centralizador, que já vinha se desenhando. Um regime com os militares muito presentes que tentou enquadrar a sociedade inteira, Como assim enquadrar?
Controlar o movimento operário, por exemplo, com aqueles sindicatos oficiais ligados ao governo, o famoso peleguismo, e tocar um projeto de desenvolvimento nacionalista com mão de ferro estatal. Então, para o Faoro, o Estado Novo não foi uma aberração, mas uma adaptação desse patrimonialismo. Exato. Uma adaptação àquela conjuntura específica. Abandona de vez a fantasia liberal, que já não se sustentava, e assume uma forma autoritária mais explícita, que, na visão da época, parecia mais eficiente para controlar as tensões e modernizar o país na marra. E o Vargas no centro de tudo. Totalmente. O poder concentrado no líder carismático, que fica ali arbitrando os conflitos entre os grupos, buscando apoio nas massas, mas de um jeito bem controlado. É o populismo nascendo ali com essa cara. Mas esse modelo também teve um fim? Teve, sim. Em 45, a coisa toda se esgota. Tinha muita pressão interna aumentando. De quem? Ah, de vários lados. Parte dos próprios militares, setores liberais que antes até apoiavam Vargas, as classes médias também, sofrendo com a inflação por causa da guerra, e, claro, o cenário internacional. A derrota do Eixo na Segunda Guerra, né? Ficou difícil sustentar uma ditadura aqui. Exatamente. Tornou a ditadura do Vargas insustentável. O Faoro até usa uma imagem forte. Ele diz que o estadista Vargas morreu politicamente ali, em 45. Deixou uma herança super complexa e um país de novo buscando um rumo, né? Ainda muito marcado por essa dificuldade de construir uma democracia de verdade sobre essa base patrimonialista que ele descreve. É uma análise bem densa mesmo. Ajuda a gente a pensar nas raízes de muita coisa que a gente vê até hoje no Brasil, né? Essa relação meio complicada do Estado com a sociedade, com as elites. Sem dúvida. O trabalho do Faoro, por mais que seja debatido, continua muito relevante por causa disso. Ele nos provoca a pensar nessas continuidades. Fica a reflexão, então. Fica, sim, para quem nos ouve pensar. Será que essa estrutura de poder patrimonialista, que o Faoro viu como tão adaptável, capaz de usar diferentes ideologias como roupa liberal, autoritária, populista ali entre os anos 20 e 45, até que ponto ela continuou de verdade a dar as cartas no Brasil nas décadas seguintes, mesmo com todas as mudanças de regime que a gente teve? É algo para se pensar, né?